Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Iniciamos o mês de dezembro e já começamos a sentir as vibrações diferentes do Natal, em particular sentindo Jesus e toda essa falange luminosa que certamente se aproximam dessa época inspiradora e muito reflexiva. E no podcast de hoje, preparado especialmente para a gente pelo Flávio Teles, nós vamos ter condição de refletir um pouco mais no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e em particular nos itens 5 e 6, que falam da reconciliação com os adversários. E é curioso, né? Sem dar muito spoiler, mas é uma época em que, através da reflexão, das oportunidades de reflexão, temos condições de rearranjar, de reacomodar, de reavaliar, de olhar novamente para uma série de questões no caminhar de todo esse nosso ano de 2021. Não quero falar muito, né? Mas o Flávio aproveitou o Evangelho com pitadas de Joana de Ângeles, dessa vez, para propor uma reflexão muito interessante, ao qual iremos ouvir em breve. Mas antes, sempre as nossas duas últimas observações. A primeira delas é que ainda dá tempo, tá? O ano ainda não acabou e é possível, dá tempo ainda de você participar conosco. Atendendo ao nosso convite, comente, entre no Facebook, no YouTube, no Instagram, nas diversas mídias sociais que podem e devem nos aproximar ainda mais. A gente conta com o seu comentário, sua avaliação, sua crítica, sua sugestão, sua proposta de trabalho, enfim. Qualquer coisa que seu coração seja tocado, a gente se coloca à disposição sempre para estarmos juntos no estudo e na prática da doutrina espírita. Ao final, teremos a nossa prece e convidamos todos a participar conosco desse momento muito especial. Se necessário, se assim julgar, coloque um recipiente com água, participe conosco vibrando intensamente e a espiritualidade com certeza estará nos trazendo bons fluidos e energias revigorantes ao nosso espírito. Na live, o Flávio não pôde participar hoje, mas a gente vai ter a presença do Evaldo e da Cláudia com a extensão dos nossos comentários desse podcast. Então, com o nosso coração muito feliz, uma vez mais, reforçamos o convite. Vamos ouvir? Olá a todos que nos ouvem, estamos mais uma vez aqui nesse nosso podcast para discutirmos mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, desta vez o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 5 e 6, Reconciliação com os adversários. Para embasarmos um pouco mais o nosso estudo, recorremos ao livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 11, intitulado Reconciliação. Pois bem, o que significa a palavra reconciliação, segundo o dicionário? É o ato ou efeito de reconciliar-se, reacomodação entre pessoas desavindas. O item a que nos referimos no Evangelho segundo o Espiritismo se refere à passagem relatada por Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz
o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. A reconciliação, entendida como foi abordado no dicionário, significa a reacomodação de uma desavença com o adversário, com o inimigo. É interessante essa palavra reacomodação, como se algo fosse tirado de sua posição em que estava acomodado. Se analisarmos com um pouco mais de profundidade, seria efeito de uma ação que, psicologicamente falando, nos tirara do centro, do equilíbrio, que nos provocara a reação de revolta, de exasperação, de revide, de vingança, tendo como objeto, provavelmente, uma ação contrária, uma ofensa, uma investida maldosa do outro. Numa palavra, nos sentimos injustiçados e, para equilibrarmos a balança, entre aspas, partimos imediatamente para o revide. Estes 2 versículos vêm de uma passagem intitulada por Haroldo Dutra Dias de Os 6 Contrastes da Lei, onde Jesus comentava o mandamento não matarás. Naquele tempo, os judeus que foram escravos durante séculos por vários povos conquistadores, dentre eles os babilônios, conviveram com uma lei anterior aos 10 mandamentos, chamado Código de Hammurabi, onde este rei, Hammurabi, para apaziguar a violência entre o povo, criou 282 leis, dentre elas o famoso olho por olho, dente por dente, presente no Antigo Testamento. Apesar de obterem o mandamento não matarás diretamente de Deus, através de Moisés, o povo judeu continuava executando as leis humanas. Continuava? Se refletirmos bem, essa lei continua valendo nos dias de hoje. Basta uma desavença, um desentendimento, uma palavra mal dirigida, uma ofensa, algo que vá de encontro ao que entendo como correto, que vá de encontro contra as minhas leis, leis humanas, falíveis, fruto do orgulho exacerbado, do egoísmo sem medida. E eis aí o olho por olho, dente por dente. O leão salta de dentro de nós para engolir a sua presa. Quem de nós nunca passou por isso? Quem pensou, eu não, deve fazer uma reflexão mais profunda. Nos versículos 23 e 24 dessa mesma passagem, Jesus nos convida à reconciliação antes de fazermos qualquer oferenda a Deus. A oferenda, para ser verdadeira, requer a pureza de coração, uma consciência moldada na retidão, uma alma pacificada. Como oferecer algo a Deus em agradecimento à sua misericórdia se não somos misericordiosos? É insensato, cheira a hipocrisia, e Deus, que vê no fundo de nossas almas, sabe que não estamos sendo sinceros com Ele e nem conosco. E assim, o mundo continua cheio de injustiçados. Bem diz Haroldo Dutra que o mundo está cheio de injustiça, mas de nenhum injustiçado. Por quê? Ora, sentir-se injustiçado é fazer o papel de vítima, mais precisamente de praticarmos o vitimismo, para ver se encontramos apoio de alguém que pensa como nós, já que Deus não se ocupa dessas questões, por saber exatamente como somos.
Se sofremos injustiças, é porque em algum instante de nossas numerosas vidas a praticamos com os outros, e não raro o outro está presente na presente encarnação. Respondemos pelo que praticamos, ou como está no Evangelho, a justiça do olho por olho pertence a Deus. Na tradução de Haroldo Dutra, do versículo 25 e 26 do Evangelho de Mateus, que estamos estudando, há a troca da palavra reconciliação por benevolência. Diz o seguinte: "Sê benevolente depressa com o seu adversário. O verbo ir é conjugado no imperativo, determinando "sê tu". O ser benevolente é aquele que retribui o mal com o bem. Segundo o dicionário, benevolência é bondade de ânimo com algo ou com alguém, magnanimidade, complacência, transigência. Ter bom ânimo, manter o coração, mente e alma em estado de harmonia, ter esperança, não perder a fé, viver com alegria, ter confiança. Para que cultivemos e permaneçamos nesse estado de espírito, a nossa situação frente ao adversário seria de relevar qualquer ato de maldade que venha ao nosso encontro. Não se sentir ofendido, preservar-se de buscar na sombra do inconsciente as ferramentas que utilizamos no passado. Aliás, mesmo que tenhamos acesso ao passado de sombras, mesmo que, de maneira instintiva, a mente resgate sentimentos menos nobres, Jesus recomenda a benevolência, o agir no bem, certos de que a justiça quem faz é Deus. Vejamos bem, Jesus nos convida a reconciliar, a fazer o bem, a não retribuir o mal. Ele nos ensina a primeira ferramenta para a caridade com o próximo. Depois vem a indulgência e o perdão. É Jesus nos dizendo que este é o primeiro passo para nos transformarmos no homem de bem. Os outros passos vêm naturalmente com o tempo. Joana de Ângeles nos diz que todo o ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade e energia de postulados, demonstrando que, ao se tomar da charrua, não se deve olhar para trás. O convite de Jesus é para que tenhamos vida, e vida em abundância. Aprendido o conceito, efetuemos na prática, no dia a dia, frente àqueles que ainda não aprendemos a amar. Não olhar para trás envolve não darmos excessivo valor às nossas sombras, refletindo frente às circunstâncias com o espírito pacificado. Mas, e se o abalo provocado agita-nos o vulcão adormecido? Silencia e ora com sinceridade, para que Deus te esclareça sobre seus sentimentos, seus pensamentos. Peça lucidez frente à situação. Não responda de imediato, não faça nada de cabeça quente. Leve o tempo que precisar. Abra e leia o Evangelho, ou um bom livro, escute uma música relaxante, vá para uma praça, para as margens de um rio, entre em contato com a natureza, visualize Deus nela. Deus e os espíritos superiores cuidarão de você. Então, passado algum tempo, você vai conseguir agir com mais tranquilidade, com ideias mais equilibradas, vai conseguir relevar.
e vai perceber que não vale a pena fazer justiça com as próprias mãos. Vencido o obstáculo, outros virão, porém ficará mais fácil a cada obstáculo vencido. Como dissemos anteriormente, os próximos passos são a indulgência e o perdão. Ser indulgente é ter disposição para perdoar os erros. É ser clemente, é ter misericórdia. Para perdoar, temos duas disposições: perdoar o outro e perdoar a si mesmo, pois qualquer ato de ofensa atinge indistintamente a criatura, o sagrado que há em nós e no outro. Buscar o auto-perdão requer uma viagem ao íntimo, reparando estragos que a mente desordenada possa ter causado. E isso requer tempo. Perdoar o outro é relevar, reconhecendo que todos temos dificuldades que precisam e vão ser sanadas. Joana de Ângeles ainda diz que, à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afugentes dos relacionamentos interpessoais. Superar o sentimento de vingança, de ódio, de forma pacífica, equilibrada, lúcida, é o caminho para se progredir moralmente, até chegar ao homem integral, perfeito, como nosso modelo e guia, Jesus. A mudança comportamental facultará ao homem lidar melhor com a materialidade, com os relacionamentos, plantando no presente as sementes de sua vida futura. Assim, aprenderemos a vivenciar a verdadeira justiça, cumprindo as leis divinas, compreendendo que não matarás é um dos 6 mandamentos que Jesus resumiu no amar ao próximo como gostaríamos de ser amado. De acordo com os espíritos que nos trouxeram a codificação e que Kardec, inspirado por eles, nos escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Como disse uma vez Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Pensemos nisso. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Em nosso momento de oração de hoje, busquemos a inspiração no poema Enquanto é Dia, de Alta de Souza. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva.
Mestre e amigo Jesus, sobre as reflexões do Evangelho de hoje, que nos envolvem com o bálsamo, que aliviam o nosso coração e o nosso espírito, nos mostrando um novo olhar sobre cada acontecimento da vida. Ajuda-nos a refletir, Jesus, na Tua vinda quando esteve entre nós, mas, sobretudo, como nos lembra o poema de Alta de Souza, naqueles instantes em que deixaste a Tua presença física entre nós, diante da cruz infamante. E do Teu exemplo que nos dizia que mesmo diante das atrocidades, devemos sobretudo reconciliar, não apenas com o nosso próximo, mas com o nosso próprio coração. Que sob as inspirações do Evangelho, possamos revisar cada acontecimento de nossas vidas, cada dificuldade e cada momento de alegria, reconhecendo a sabedoria divina a nos conduzir pela vida, pedindo de nós que estejamos unidos ao Teu coração que nos convida a caminhar por caminhos retos, aparentemente mais difíceis, mas muito mais compensadores. Ampara-nos o esforço, Mestre querido, ampara-nos nas dificuldades e protege o nosso coração. Mas, sobretudo, ajuda-nos a estarmos mais próximos de Ti, em cada instante, em cada momento. Graças Te damos pela luz do Teu amor, pela luz do amor infinito de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. Que assim seja.